Olá, tudo bem? Eu sou o Gilson Dias, psicanalista, especialista em psicanálise, doutor em psicanálise e pós-graduado também em saúde mental. Hoje vou tratar de um assunto muito importante com vocês, que é a importância da psicanálise durante a etapa da adolescência. Bom, a fase que corresponde à adolescência, ela pode trazer grandes benefícios para os indivíduos, né? Para todos aqueles que estão à sua volta. Porque o autoconhecimento direcionado ao descobrimento, né, das habilidades e dos dons que as pessoas possuem, costuma ter sob si e a manutenção de que a pessoa não está sozinha, que alguém compreende. E são muito benéficos nessa fase da vida. É importante que as sessões de psicanálise sejam iniciadas o quanto antes, ou seja, que os pais, na maioria das vezes, também os responsáveis, não espere que o adolescente tenha algum sinal de sofrimento psíquico para que se inicie o acompanhamento profissional. Porque o processo ele é muito mais pacífico e saudável quando iniciado antes do surgimento de problemas de natureza psicológica. Então, sendo assim, a terapia de prevenção ela deve ser sempre adotada para o trato com os adolescentes. Se não, vejamos, olha, a importância das terapias em grupo durante essa fase, segundo os estudos que foram realizados, o convívio com outros adolescentes que passam a ter problemas similares e a discussão de como esses problemas são resolvidos, eles têm efeito muito eficazes na terapia convencional. Isso porque, gente, a terapia em grupo para adolescentes consegue anular boa parte daquelas atitudes céticas que os mesmos costumam ter em relação ao tratamento psicológico, que há uma resistência, né? Bem como o fato de as pessoas presentes nesses grupos, os jovens de todos os níveis de evolução psicológica no tratamento, faz com que aqueles que estiverem iniciando esse processo visualizem o resultado e podem começar a almejá-los. Então, essa visão mais social da psicanálise, ela chama a atenção para a participação da família nesse processo. Por quê? Porque a família, num tratamento psicanalítico, psicológico, é muito importante. Porque a vida dos filhos, elas costumam tomar todas as decisões que norteiam a vida desses jovens. E é muito importante que nós, profissionais, o profissional que esteja conduzindo essas sessões, ele busque saber mais sobre as condutas paternas e a visão que o mesmo tem dos seus filhos. Então, logo, a psicanálise se mostra fundamental para a qualidade de vida das pessoas de um modo geral e deve ser iniciada o quanto antes possível. A sociedade em geral e o meio em que nós vivemos nos dias de hoje são extremamente tóxicos para a psique humana. Diariamente é preciso lidar com grandes níveis de estresse, né? Imediatismo,
desgostos, frustrações, decepções, términos de relacionamentos, lutos e outras ações que podem agir de forma negativa no emocional das pessoas. Então é muito importante, né, que a gente tenha em si essa noção de que a psicanálise ela é importantíssima em todas as fases da vida das pessoas, mas muito importante também na fase da adolescência, né? Porque a etapa da adolescência ela pode ser muito complicada. Se não vejamos, olha, as mudanças que acontecem confundem não só apenas o entorno dos adolescentes, mas também o próprio adolescente. A compreensão desse período de vida, assim como a empatia, a paciência, são ferramentas muito úteis para encarar melhor os problemas que possam surgir, né? Além disso, pessoal, permitirão prestar atenção aos sinais que possam ser indícios de um distúrbio. Por isso mesmo, é muito importante vocês saberem quais são os transtornos mais comuns na adolescência. Eu vou tratar de 5, para que vocês possam ter assim uma ideia dos transtornos. Olha, primeiro, um transtorno muito comum na adolescência: depressão e distimia. O que é isso? A depressão, gente, ela é um transtorno que afeta a muitos adolescentes. A preocupação que eles têm de se encaixar em um grupo, a baixa estima como consequência, por exemplo, de uma acne, de uma espinha, os problemas com bullying tão presentes na atualidade, elas são grandes possíveis causadores da depressão nessa etapa da vida. A distimia, ela é diferente da depressão, mas ela também pode estar presente. Este transtorno, a distimia, se caracteriza por uma forma leve e ao mesmo tempo crônica de depressão. Estamos falando de períodos de no mínimo 2 anos. Agora, o apoio da família é e sempre será extremamente importante. Eu sempre digo que depressão se cura, se trata com muito amor, muito carinho e muita atenção. Por isso, a gente não deve ignorar ou rotular coisas dos adolescentes. Por exemplo, qualquer mudança ou sinal significativo de um transtorno mental, a gente diz assim: isso é coisa de adolescente. É bem verdade que os adolescentes não falam muito, né? Que a família não é o contexto onde eles mais se expressam. Por isso é fundamental que a gente esteja de olho ou de olhos abertos e prestar bem atenção de forma muito inteligente. Outro problema que aflige os adolescentes é o transtorno de ansiedade. A ansiedade ela é hoje muito presente e atual na vida de todas as pessoas. Mas se existe uma etapa em que ela ganha um terreno grande, é na adolescência. Por quê? As expectativas que um adolescente pode ter, ou que outros podem ter sobre eles, podem levar esses adolescentes a um forte estresse. De forma semelhante, a preocupação por definir limites, né, ou pelos problemas que possa ter com seus amigos, podem ser uma fonte de pressão. Os sintomas que podem assim nos alertar de alguma coisa não anda bem são basicamente às vezes muito claros. Por exemplo, a insônia, forte irritabilidade, a mudança de humor, né? Muito comum, dores de estômago sem uma causa assim aparente e a tensão muscular
são basicamente os sintomas para marcar uma consulta com um especialista, né? Afinal, gente, a ansiedade é um transtorno mais comum na adolescência e é preciso a gente identificar para que não aconteçam, né? E que a gente problemas mais graves e que a gente possa ter um tratamento mais próprio para cada caso. Outro problema, por exemplo, é a anorexia, né? Bulimia e transtorno de atração. Os problemas relacionados com a comida são sem dúvidas os mais conhecidos, né? Os adolescentes, a partir das críticas em relação ao seu corpo e impulsionados pelos padrões de beleza impossíveis que a nossa sociedade hoje promove e vende isso a um alto preço, né? Costuma lançar o olhar sobre o que comem e na alimentação é que procuram ganhar o controle sobre o seu peso. Contudo, o problema não procede necessariamente dessa atitude, mas sim do fato que os adolescentes costumam adotar medidas sem consultar ninguém. Com frequência é muito visto e comumente a gente percebe medidas muito restritivas são assim aplicadas pelos jovens como um castigo ou como uma forma, né, de apaziguar essa ansiedade. E elas podem ter consequências desastrosas para o próprio corpo, né? Uma coisa importante é a gente não se mostrar agressivo com o adolescente, né? Procurar ajudá-lo a solucionar essa conduta tão negativa que ele às vezes se coloca, né? Diante de algumas situações. E os pais, às vezes, podem se sentir frustrados. E isso, a frustração dos pais em relação ao comportamento dos filhos, ela pode levá-los a perder o controle, né? Então, é necessário a gente manter a calma e buscar a ajuda de um profissional, né? Nesse sentido, se um adolescente, por exemplo, quer perder peso, não há problema nenhum em levá-lo ao médico para que encaminhe a um nutricionista. Ele dirá com certeza a forma de alcançar o objetivo. Essa medida, ela será muito melhor do que ignorar isso e ele estabelecer o seu próprio sistema, né, de vigilância e de até castigo próprio, né, se privando de alimentações que vão fazer falta e nutrientes que vão fazer falta, principalmente para esse estágio da vida. Outra coisa muito importante é a fobia social. A fobia social, ela é outro dos transtornos mais comuns na adolescência, né? Ela pertence a um grupo de transtornos da própria ansiedade. Mas nesse caso, os sintomas costumam desencadear quando o adolescente se encontra diante de um contexto social, na hora de interagir com pessoas desconhecidas ou ter que ir a um lugar, por exemplo, cheio de pessoas, pode significar uma odisseia para eles. Por isso é comum nessa etapa da vida dos adolescentes, muitos jovens ficam reclusos em casa, as inseguranças, os problemas com o corpo, o bullying escolar, a necessidade de ser aceito pode provocar aí fobia social. A taquicardia, por exemplo, aquela angústia, dificuldade para respirar, elas quando acontecem no entorno social, elas podem indicar uma situação de fobia social. Outro problema comumente é o transtorno antissocial, né? Aquele negativista desafiador, né? O adolescente passa a roubar, usar violência com pessoas e animais. É fácil para as pessoas que não são especialistas no assunto confundirem transtorno antissocial, negativista, desafiador com um problema natural da adolescência. Contudo, gente, este tipo de conduta
pode ser um problema incapacitante, incipiente de maior grau. Desobedecer os adultos, não acatar as normas, roubar, e permanentemente irritações são alguns sinais de que podem nos indicar a presença de um transtorno. Os jovens parecem não respeitar nada, agem sem pensar, são muito impulsivos, e não consideram a integridade dos outros. É um período muito complicado e alguma coisa além disso. Então é importante fazer a consulta com um especialista, procurar ajuda será assim de forma muito importante. E é normal assim que diante de um transtorno desse tipo, os pais se sintam impotentes, ou procurem motivos em lugares equivocados, talvez até sintam que não souberam educar bem os filhos, Contudo, essas ideias errôneas, elas podem fazer com que adotem uma atitude passiva e submissiva diante dos seus filhos, Algo que com certeza não irá beneficiá-los. Todos nós já passamos pela adolescência e essa é uma etapa em que dificilmente nós nos sentimos compreendidos e nossos pais, eles pareciam esconder a mão em vez de oferecê-la, Então é por isso que é fundamental que os pais não tratem as condutas como coisas dos adolescentes, para evitar que haja aí um descontrole e exista um transtorno, e esse transtorno se torna assim uma forma mais aguda, E a gente sabe que hoje no Brasil, no mundo, muitas pessoas até chegam ao extremo de muitos adolescentes se suicidarem, porque outros tantos se sentem muito sozinhos. Então é um período muito complexo da vida e é necessário o apoio do adulto, ou pelo menos a segurança que os mais velhos podem dar, Procurar ajuda, prestar atenção, não ignorar uma expressão como hoje não quero jantar, aqui quem manda sou eu me sinto bem trancado no meu quarto, pode aí deter um problema antes que muitas dimensões aumentem, tá certo? Então essa foi algumas dicas que eu procurei passar para vocês nessa nossa live de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para que você possa encarar essa fase muito importante na vida das pessoas, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Facebook, acompanhe as nossas lives, compartilhe, se inscreva nos nossos canais e divulgue. Quanto mais compartilhar esses vídeos, mais pessoas vão poder ler, ouvir, assistir e tomar consciência de que a gente fazendo a prevenção é muito melhor do que a gente tratar uma doença, tá certo? Um forte abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.